Questão 63 do capítulo 11. A figura 11,56 abaixo é uma vista de cima de uma barra fina, uniforme de comprimento 0,6 metros e massa emão, girando horizontalmente a 80 radianos por segundo, no sentido anti-horário, em torno de um eixo que passa pelo centro. Então, nosso eixo de rotação está aqui, e a minha barra roda aqui no sentido anti-horário. Uma partícula de massa m dividido por 3, que se move horizontalmente com uma velocidade de 40 metros por segundo, então minha partícula está se movimentando aqui com uma velocidade v igual a 40 metros por segundo, choca-se com a barra e fica presa. A trajetória da partícula é perpendicular à barra no momento do choque, ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, que ocorre a uma distância d do centro da barra. Então também o eixo está no centro de massa. Pergunta A. Para que valor de d a barra e a partícula permanecem em repouso após o choque? E pergunta B. Em que sentido a barra e a partícula começam a girar se d é maior que o valor calculado no item A? Então, primeira pergunta é: qual é essa distância d, de tal maneira que quando essa partícula se choca aqui, ela então, o conjunto, né, fica em repouso. Note que a barra estava inicialmente rodando, né, no sentido anti-horário, com uma velocidade angular de 80 radianos por segundo. Uma partícula vinha aqui descendo com uma velocidade constante, 40 metros por segundo. Bateu, os dois pararam. Bom, a partícula ela fica presa à barra. Então é um choque, como a gente já sabe, inelástico. Como é um choque inelástico, não há conservação de energia. Então, obviamente, que a gente não pode fazer uso aí da conservação de energia para tentar resolver esse problema. De fato, aqui, a solução do problema envolve a conservação do momento angular. Então, vamos analisar o momento angular tanto da partícula quanto da barra imediatamente antes do choque, tá certo? Bom, como a gente já viu, então vamos analisar primeiro a da partícula. Como a gente já viu, o momento angular da partícula, que eu vou pôr aqui então, inicial da partícula P, ele é dado pela massa vezes a velocidade vezes a distância com o que eu estou considerando aqui como sendo a minha posição de preferência, tá certo? Então eu vou pegar uma posição O aqui, que está relacionada no centro de massa, eu tenho aqui uma distância R, e o momento angular nada mais é do que mvr. Da onde que vem essa relação? Isso aqui, se você se atentar, vem lá da seção 11.7. O meu R aqui nada mais é do que o meu D no caso da barra. Então, na seção 11.7, você vê a descrição acima aí, pode dar uma olhada no vídeo lá, nós mostramos que o momento angular de uma partícula, de forma vetorial, era dado por R vetor P, onde o P é o momento linear, que é dado por massa vezes a velocidade. Esse aqui é um produto vetorial, mas note que o R e o P, né, que é esse vetorzinho aqui que se aponta na direção da velocidade, eles são perpendiculares, como informa o exercício. Então, como ele é perpendicular, o módulo de L é igual ao módulo de R, módulo de P, vezes o seno entre esses dois caras, entre o R e o P, que é um seno de 90 graus, que é igual a 1. Isso me dá, então, que o momento angular inicial da partícula é mvr. Muito bem. E o da barra? O da barra, inicialmente, nós temos um momento inicial, vamos pôr um L de B, que é dado, então, por I, onde o I é o momento de inércia, vezes ômega, onde o ômega é a velocidade angular dessa barra. Isso aqui foi demonstrado na seção 11.10. Então, se você olhar, você procura lá o momento angular de um corpo rígido, você então encontra essa dedução na seção 11.10, tá certo? Então é só analisar. O I é o momento de inércia da barra e o ômega é a velocidade angular da mesma. No caso aqui, precisa se atentar que ela está se movimentando no sentido anti-horário, então é um momento angular positivo. E esse aqui em questão, você precisa se atentar que é o momento angular
negativo, tá certo? Porque o meu R aqui, se você atentar, ó, ele antes estava aqui, aí à medida que o tempo vai passando, ele vai sofrendo um deslocamento aqui, ó, que é um deslocamento horário, tá certo? Que pela regra da mão direita vai me dar um momento angular, então é negativo. Então vou incluir o menos aqui para enfatizar isso, tá certo? Então esse é o momento inicial do conjunto partícula mais barra. Bom, e o momento angular final? Quanto vale esse momento angular final? Ele está perguntando qual é a distância, de tal maneira que os dois permanecem em repouso após o choque. Então, o momento angular final do conjunto como um todo é igual a zero. Então, com isso aqui, esses momentos angulares, inicial da barra, inicial da partícula, mais o final, que é a barra mais a partícula, aqui no caso, nós conseguimos resolver isso dado a conservação do momento angular. Então, o momento angular inicial, que no fundo é o momento angular inicial da barra, mas o momento angular inicial da partícula, é igual aqui o meu momento angular final do conjunto barra mais partícula. Então, daqui, simplesmente substituindo, eu tiro aqui menos mvr mais i ômega. Isso aqui tem que ser igual a zero, para satisfazer a conservação do momento angular. Bom, a grande pergunta aqui é quanto vale o momento de inércia, tá certo? Então isso é tabelado, se você procurar você pode encontrar isso na seção 10.7, mas eu vou fazer questão aqui também de demonstrar como é que a gente calcula aqui, dado a definição do momento de inércia, nesse caso, então a gente calcula o momento dessa barra rodando. Note que no exercício nós temos como dado a velocidade angular, nós temos como dado a velocidade inicial da minha partícula, SR, que é a distância do ponto onde eu quero usar como referência para calcular o momento angular, que é exatamente igual ao meu D, né? Então vou enfatizar aqui que R é igual a D. A massa, de fato, não é dada, né? Então vai ficar em termos de emão aqui. Mas como a gente vai ver, o nosso momento de inércia também vai depender da massa, e aí então a gente acaba cancelando essa massa aqui, de forma que o resultado, então, de fato, né, não vai depender. A minha distância aqui, que eu procuro, não depende da massa do conjunto. Isso porque a massa da partícula e a massa da barra são os dois aqui escritos um em função do outro, obviamente, né? Se nós tivermos uma massa diferente, então a gente teria que, obviamente, levar em conta. Nesse caso aqui, como as duas, tanto essa massa eminho quanto o i aqui são escritos em função de emão, a gente acaba cancelando. Só para enfatizar, o meu eminho aqui, ele é emão dividido por 3. Agora, a grande pergunta aqui é quanto vale o momento de inércia da minha barra. Então, para fazer isso, a gente começa, a gente parte da definição do momento de inércia, tá certo? Então, o momento de inércia para um corpo rígido, ele nada mais é do que a integral de r ao quadrado dm. Isso aí você encontra lá na seção 10.7. Só dá uma olhada lá, tá aí também na nossa playlist. Muito bem. Como é que a gente transforma então essa integral em dm numa integral aí que é espacial? Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui essa barra que tem uma massa mão e ela tem um comprimento total aí que é L, Lão, certo? Esse é o comprimento da minha barra total, que é dado aqui que é 0,6 metros. Eu posso definir uma densidade linear de massa, que é a massa total dividido pelo comprimento total. Isso aí, sem problema nenhum. Se eu pegar e cortar essa barra no meio aqui, por exemplo, a massa aqui vai dividir pela metade, o comprimento vai dividir pela metade, e visto que nós estamos considerando que essa massa é distribuída uniformemente pela barra, isso obviamente não muda a densidade de massa, tá certo? Então, m sobre 2 dividido por L sobre 2 dá a mesma densidade de massa. Por que eu estou falando isso? Para enfatizar que se eu pegar aqui um elementinho de comprimento dx, que tem uma certa massa dm, a razão entre dm e dx me dá exatamente lambda, certo? Poderia pegar, corto
Cortei na metade, fica m sobre 2, L sobre 2. Se eu cortar em um quarto, fica m sobre 4, L sobre 4. Se eu cortar isso aqui 1 milhão de vezes, vai ficar emão dividido por 1 milhão, dividido por Lão por 1 milhão, que é um dm sobre um certo dx. O que implica, então, aqui, que o meu dm nada mais é do que lambda dx. Onde o meu lambda, então, aí, como a gente já viu, é a massa total dividido pelo comprimento total. Então, o momento de inércia aqui, ele pode ser escrito agora, então, como uma integral. Bom, eu estou pegando esse elemento dx aqui, tá certo? Então, vamos supor que esse elemento dx aqui ele está a uma distância que eu vou chamar de x, tá certo? Então, essa é a distância do meu elemento dx. Então, vai ficar x ao quadrado, porque esse R é exatamente a distância do eixo, tá certo? Então, x ao quadrado é a distância que o meu elemento dx está do eixo. X ao quadrado dm, que nada mais é emão sobre L. Aqui é lambda, opa, aqui faltou, ó. Lambda é emão sobre L dx, então, obviamente, tem meu dx aqui, certo? Então, dm é lambda dx, que é igual a emão sobre L, Lão, né, vezes dx. O L aqui não confunda com o momento angular, esse L aqui é o tamanho da barra, tá certo? Só para não confundir aí. Então, fica emão sobre Lão dx. E essa integral vai da onde a onde? Vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, tá certo? Que é um comprimento, que se eu chamei esse aqui de zero, para cá tem menos L sobre 2, para cá tem L sobre 2, de forma que o tamanho total da barra é Lão. Então essa integral vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Pronto. O m, emão sobre L é constante, sai da minha integral, fica emão sobre L. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E os limites de integração são menos Lão sobre 2 mais Lão sobre 2. Isso aqui é uma integral, né, com seus limites. Como é que fica isso então? Vai ficar m sobre Lão. Vou pôr aqui em evidência. Então eu substituo L sobre 2 aqui, vai ficar L sobre 2 ao cubo dividido por 3, é o final, menos o inicial. Substituo esse valor aqui, vai ficar menos L sobre 2 ao cubo, dividido por 3. E isso aqui me dá, então, emão sobre Lão. L sobre 2 ao cubo dá L ao cubo sobre 8, que vezes 3 vai me dar, então, aqui L sobre 24. Aqui tem um menos, mas aqui tem outro menos, né? Porque quando levar o cubo permanece esse menos aqui, então menos com menos dá mais. E aqui é o cubo. L ao cubo sobre 24 também. Somando isso aqui, esse L aqui cancela com esses dois L's aqui, vai ficar então emão L ao quadrado dividido. Tem duas vezes esse cara, então 2 dividido por 24 sobre 12. Só fazer a continha, hein? Então tá aí o momento de inércia. Pode olhar na tabela que você vai ver então que esse de fato é o momento de inércia da minha barra. Então agora eu também tenho o momento de inércia, tá certo? Esse momento de inércia depende dessa massa aqui, que depende, um é fundado em função do outro. Agora é só substituir tudo. Então eu tiro daqui, ó, vou fazer uma divisória aqui só para não mexer essa tela. Então fica menos, a massa da minha partícula é emão sobre 3. Vezes a velocidade, o meu R é d, mais, agora eu tenho emão L ao quadrado sobre 12, vezes ômega igual a zero. Isso aqui, então, me dá aqui D é igual a M. O M cancela, tá certo? Então, nem vou carregar o M, porque se você tentar, eu posso dividir os dois lados por M. Ó. Divido aqui por M, divido aqui por M, divido aqui por M. Então, esse cancela com esse cancela com esse. 0 dividido por M não faz nada, tá certo? Não muda nada. Então, o M aqui eu nem preciso levar adiante. Então, o meu D vai dar L ao quadrado, onde o L é a distância, tá certo? É o tamanho dessa barra aqui, L ao quadrado, vezes ômega, dividido por 12, que multiplica 3 dividido por V.
Fazendo minhas continhas então, agora eu vou ter que subir um pouquinho aqui. Atende-se, vamos só escrever os valores das variáveis aqui. O L é igual, então, a 0,6 metros. O ômega, que é a velocidade angular, é dado também, cadê? 80 radianos por segundo. A velocidade também é dada, ela é igual a 40 metros por segundo, de forma então que quando eu substituir tudo isso aí, eu vou obter a minha distância D, que mantém o sistema estacionário, né, sem se movimentar, fazendo a barra e a partícula permanecer em repouso após o choque. Então, essa distância D, fazendo as contas, me dá 0,18 metros. Pode fazer a continha aí só, substituindo esses valores, tomando L ao quadrado, substituindo 80, dividindo por 12, multiplicando por 3 e dividindo por V, que é igual a 40 metros por segundo. Então, está resolvido aí o item A. E no item B, ele pergunta, em que sentido a barra e a partícula começam a girar se D é maior que o valor calculado no item A? Então, o que acontece se eu aumentar o valor de D? Note, o momento angular da minha barra, ele não varia. Ele é o mesmo, que é I ômega. No entanto, visto que eu estou aumentando esse valor aqui, né, porque agora eu estou aumentando essa distância aqui, estou fazendo essa partícula chocar mais longe, eu estou aumentando o momento angular da minha partícula, tá certo? Então, se eu aumento essa grandeza aqui, sobra exatamente, né, como momento angular final, esse excedente que eu incluí aqui, tá certo? Por conservação do momento angular. Como essa grandeza é negativa, ela fica mais negativa ainda, né, porque eu estou aumentando D. Então, esse momento angular final aqui, que sobra, né, visto que agora esse momento da partícula em módulo é maior, é um momento angular negativo, tá certo? Se é um momento angular negativo, então isso implica, pela regra da mão direita, que a minha barra mais partícula começam então a rodar no sentido horário após o choque. Só enfatizando, aumentou essa distância D, aumenta o momento angular da minha partícula. Estou aumentando o momento angular da minha partícula. Aumentando esse valor aqui em módulo, né? Então eu tenho um valor negativo maior. Quando eu subtraio esse ômega, que é o mesmo, né? No caso, somo o I ômega, esse aqui é negativo, me sobra aqui um ente negativo, uma grandeza negativa, que é exatamente o valor do momento angular final. Se o momento angular final, então, é negativo, isso implica que a minha barra roda no sentido horário. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, dúvidas, sugestões, fiquem à vontade aí para escrever e mandar seus comentários. Valeu e até o próximo.